Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Especificamente a parte de usinagem. E hoje a gente vai falar um pouco sobre parâmetros, né? Parâmetros de corte, né? Aplicados aí ao processo de usinagem. Essa semana um inscrito mandou uma pergunta, né? Referente a velocidade de avanço, né? Que é o famoso parâmetro FN, né? Perguntando sobre cálculo, né? Como é que fazia para calcular, né? O mesmo. E aí tem um detalhe interessante, né? Vou falar sobre ele, mas eu vou trazer um contexto geral, pegando especificamente aqui esses quatro parâmetros, né? Esses quatro parâmetros aqui que são muito comuns, né? Nesse caso aqui, tomando como base aí um exemplo de torneamento, né? O que acontece? Desses quatro parâmetros aqui, basicamente aquele que você vai ter, né, uma obrigatoriedade, né, de calcular, né, seria ali a RPM, né, seria ali a RPM. Quando a gente fala de parâmetros de corte, né, parâmetros ligados a ciclos de fabricação, obviamente tem outros, né, você pode estar fazendo cálculo referente a tempo, potência, volume de material retirado, né, tem outros parâmetros, né, mas esses quatro eles são muito comuns, né, e principalmente aí ligado à parte de torneamento. Né? Obviamente na parte de fresagem, né, você tem esses parâmetros também, né, mas no torneamento ele fica muito explícito, né? E aí o que acontece? Como eu estava comentando, a rotação ele acaba sendo o principal ponto ali para cálculo, né? Por que a rotação a gente precisa calcular? Isso aí é bem interessante. Por que a rotação a gente precisa calcular? Né? Inclusive, está até aqui a fórmula, né, da RPM aqui ao lado. Esse cálculo da RPM, ele está ligado diretamente ao diâmetro. Né? Ele está ligado ao diâmetro, ou seja, a gente calcula a RPM para garantir que durante o processo de usinagem a velocidade de corte ela se mantenha. Por quê? Em uma peça que tenha, deixa eu ver se eu estou com algum exemplo. Pronto, aqui. Uma peça que você vai ter vários diâmetros para usinar. Um exemplo aqui, diâmetro 1, 2, diâmetro 3, 4. Para cada um desses diâmetros, teoricamente, você deveria calcular a sua respectiva rotação. E por que a gente calcula a rotação? Para manter a velocidade de corte. Aqui no canal a gente já fez vários vídeos, né, explicando sobre velocidade de corte. É importante não confundir, né, esses parâmetros. Quando a gente fala de velocidade de corte, imagina que você está observando a peça frontalmente, né, você tem aqui a ferramenta, e o que acontece? Aquela ferramenta ela tem um parâmetro indicado pelo fabricante, vamos supor que seja 10 metros por minuto de velocidade de corte. 10 metros por minuto. Se eu falo para você esse parâmetro sem tratar especificamente de usinagem, você vai observar deslocamento tempo, vai fazer uma relação de velocidade. Ele vai deslocar 10 metros em 1 minuto. Né? Quando a gente analisa, né, para o ciclo de usinagem, ou seja, uma peça que está, exemplo, rotacionando em direção à ferramenta, quando a gente fala de 10 metros por minuto, a gente está falando dessa velocidade tangencial da peça em relação ali à ferramenta, né? Ou seja, a quantidade de a velocidade, né, referente ali àquele giro, né? Ou seja, se a gente fosse pegar essa peça e planificar, né, fosse fazer uma relação ali planificada, é exatamente o conceito que a gente fala de velocidade comum aí, área de física, né? Então 10 metros por minuto deslocado. Ou seja, só que esse parâmetro ele é informado pelo fabricante. Basicamente ele está dizendo, olha, quando você for tornear essa peça, você tem que manter essa velocidade de corte de 10 metros por minuto durante ali o torneamento. Beleza. Só que como é que eu vou fazer para garantir essa velocidade de corte? É onde vai entrar RPM. O que acontece? Quando você está executando o torneamento, né, a gente sabe o seguinte, quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação. Mas isso aí não é por acaso. Né? Imagina que você está usinando a mesma peça, ou seja, o mesmo material, e aqui você tem dois diâmetros diferentes. Né? Tem um diâmetro maior, um diâmetro menor. O que acontece? Se os dois estão girando ali ao mesmo tempo, você pode observar que esse diâmetro menor,
esse diâmetro menor, ele vai ter o quê? Um perímetro menor. Enquanto o diâmetro maior, ele vai ter o quê? Um perímetro maior. Então, quando a gente faz o cálculo da RPM, né, para o mesmo material com diâmetros diferentes, que você encontra aquela diferença de rotação, vamos supor que para esse diâmetro menor você calculou, deu 300 RPM. Então, vamos colocar aqui um valor maior, 800 RPM. E você fez o cálculo para o diâmetro maior, né? Ele deu uma rotação menor, vamos supor que seja 400 RPM. Aí você pode até dizer assim, são rotações diferentes, são velocidade de corte diferente. Não. O que está acontecendo aqui é a manutenção da velocidade de corte. Quando o diâmetro menor está girando a 800 RPM, é para garantir aquela velocidade de corte ali do fabricante, desde que você tenha, obviamente, calculado corretamente. Quando você faz o cálculo lá que chegou a 400 RPM, a mesma coisa, para manter aquela velocidade de corte. Então, quando a gente calcula RPM, é para manter a velocidade de corte. E aí você pode dizer, poxa, isso vai ter impacto aonde? A velocidade de corte, ela vai ter um impacto importantíssimo no que diz respeito à rugosidade. A rugosidade, e não só a rugosidade, mas também a própria resistência ali da ferramenta, ou seja, atingir, dentro dos testes indicados ali pelo fabricante, não vou dizer testes indicados pelo fabricante, mas assim, com base nos testes feitos pelo fabricante, para que você tenha ali o máximo possível de tempo, de vida útil daquela ferramenta. Então você acaba tendo esses dois princípios, tem uma boa manutenção da ferramenta e atinge ali parâmetro no que diz respeito à rugosidade. Só que a velocidade de corte ela é tangencial, ou seja, ela está ocorrendo ali naquele momento. A partir do momento que eu encosto a ferramenta na peça, eu já vou ter ali uma velocidade de corte qualquer. Mesmo que eu não venha calcular, vou ter uma velocidade de corte, um RPM que vai ser, obviamente, tá relacionado àquela seleção que eu vou estar escolhendo. E aí entra o outro parâmetro, que é a velocidade de avanço. Ou seja, a velocidade de avanço, depois de você calcular a rotação com base na velocidade de corte indicada no fabricante, o que é que normalmente vem de indicação ali do fabricante? Está aqui, ó. Esse Fn, que nada mais é do que a velocidade de avanço. Então aí é uma indicação também do fabricante. Ou seja, para manter aquele parâmetro de rugosidade. Exemplo, aqui tem uma indicação de 0,15. 0,15 o quê? Velocidade de avanço. Qual é o parâmetro para essa velocidade de avanço? Milímetros por rotação. Ou seja, toda vez que a peça, se a gente estiver utilizando esse parâmetro, toda vez que a peça completar um giro, ela vai deslocar 0,15. 0,15 o quê? Aí no caso a gente está falando de 15 centésimos de milímetro. 15 centésimos de milímetro, levando em consideração aí o deslocamento da ferramenta em relação à peça. Ou seja, isso aqui basicamente vai ser, como está aqui na própria imagem, esse deslocamento, levando em consideração aí a rotação. Então, exemplo, vamos supor que você está com a peça, está lá 1 RPM. 1 RPM. Ou seja, quer dizer que depois de 1 minuto, ela vai deslocar aqueles 0,15 milímetros. Se você está com 1000 RPM, o que é que você vai fazer? 1000 multiplicado pelo 0,15. Ou seja, significa que em 1 minuto ele vai deslocar isso aqui. Só que tem um detalhe importante. Essa indicação é do fabricante. Você teoricamente não precisa calcular nada, mas você precisa selecionar na máquina esse parâmetro. Ou próximo. Às vezes você tem uma indicação lá de um parâmetro, mas não encontra ali precisamente aquele valor na máquina. Quando é para CNC, ótimo, porque aí você vai colocar direto ali na relação de avanço, na própria programação. Mas com base o quê? Na indicação do fabricante. Agora, claro, existe o detalhe do teste. Eu tenho a indicação do fabricante, faço um teste com o material que é compatível com aquela ferramenta e eu estou verificando ali característica de rugosidade também para atingir todos os parâmetros do projeto. Então é importante ficar atento com isso. Então, voltando aqui para o que a gente estava comentando no início, velocidade de corte indicado pelo fabricante, velocidade de avanço indicado pelo fabricante, profundidade de corte também indicado pelo fabricante e o cálculo que você vai ter ali vai ser a rotação.
cálculo ligado à rotação. Agora, exemplo, velocidade de avanço, né? É um parâmetro que vai te dar impacto diretamente ali na rugosidade, mas é um ponto importantíssimo para você calcular o tempo de usinagem ali da peça, né? Como eu disse, esses 4 aí são os mais comuns, mas existem outros parâmetros, né? Tempo, potência, volume de cavaco, né? Com base na potência, esforço de corte, né? Você pode também estar fazendo ali análise de custo, né? Relacionada à parte de consumo, né? Da máquina operatriz. Mas, para a gente fechar, por o vídeo não ficar tão longo, desses parâmetros, velocidade de avanço, velocidade de corte, profundidade, são indicados ali pelo fabricante, né? Tem até uma tabela aqui de um exemplo, um recorte, né? E aqui você pode observar, está lá a velocidade de corte, está a indicação ali da velocidade de avanço e está aqui o AP. O AP, quando ele vem, a profundidade, a indicação normalmente é AP máximo, ou seja, a profundidade de corte máxima que a ferramenta resiste, né? E aí, obviamente, entra aquele detalhe de teste, né? Porque o seccionamento do material durante a usinagem, né, tem um detalhe importante que leva em consideração o raio ali da ferramenta, né, a área de contato ali da ferramenta, e essa área de contato ali da ferramenta, né, essa área de contato ali durante a usinagem, tem um detalhe importante que, com base no tipo de liga metálica, né, se você, exemplo, se você quiser tirar uma profundidade muito pequena, né, relativamente pequena, você não vai ter a aresta de corte compatível com aquele material e não vai ter de fato ali uma usinagem satisfatória, né? Então, importante ficar atento aí com esse parâmetro, né, profundidade de corte, porque às vezes você tem uma indicação de profundidade de corte limite mínima, que a ferramenta ela não vai atingir um parâmetro desejado, né? Por isso que é muito comum você ter ferramenta indicativa ali para desbaste e ferramenta indicativa ali para acabamento. Normalmente as ferramentas para acabamento ela tem um raio menor para que ela tenha um seccionamento ali específico com a profundidade de corte menor e venha atingir, obviamente, ali a característica de rugosidade desejada, né? Bom, é isso, né? Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias tem vídeos novos. Valeu!